Buenas! Sejam bem-vindos ao Vento, Luciano Jacoudi, quem vos fala, proprietário da oficina mecânica que fica aqui em Curitiba. O tema desse vídeo vai ser sobre Jettas 2.5, sejam elas de quinta ou sexta geração. Se você tem interesse em comprar uma Jetta dessa, esse vídeo é para você. Nós vamos contar tudo que você tem que olhar numa Jetta dessa, quais são os pontos crônicos e críticos para se observar antes de adquirir uma Jetta dessa. Mas antes de a gente seguir com o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e ir lá no Instagram, seguir o Instagram da Alvento e se ligar que eu estou abrindo uma imersão Volkswagen Audi, onde todo esse tipo de conhecimento que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu vou compartilhar nessa imersão. Vai ser um curso de conhecimento Volkswagen Audi, seja ele para mecânicos que vão usar isso para reparo, sejam eles para entusiastas ou hobbyistas que queiram conhecer melhor sobre o seu carro. Então, se você tem interesse em aprender sobre Volkswagen Audi, a imersão Volkswagen é para você. Vai lá no Instagram da Alvento, @Alvento, eu aguardo você lá. Bora pro vídeo, vamos lá! Jetta 2.5, quinta ou sexta geração. Esses Jettas começaram a chegar no Brasil ali em 2007, né, como um substituto do Volkswagen Bora, que acabou não sendo retirado do mercado, né? A Volkswagen fez muito isso durante muito tempo, de manter um carro no mercado enquanto o outro chegava e acabou prolongando, porque ela acaba posicionando esse carro uma categoria acima. O Jetta, pessoal, ele nada mais é, nunca foi diferente disso, tá? Do que a versão sedã do Golf. Então, não estranhem se você procurar esse carro em outros mercados que não o brasileiro e descobrir que esse carro lá fora se chama Golf Variant. Isso mesmo, Golf Variant, tá? A Jetta Variant, no nosso mercado, ela tem duas gerações. A geração de quinta geração, MK5 para os fãs de Volkswagen, ou a de sexta geração, que é essa que vocês estão vendo atrás de mim, MK6. Mas que, na verdade, a sexta geração ela é apenas um facelift da quinta geração. Então a gente fala que se trata exatamente do mesmo carro, e no Brasil foi trazido apenas com uma configuração mecânica, mas que tiveram algumas pequenas diferenças e atualizações ao longo do caminho, tá? Qual que foi essa configuração mecânica? A belíssima mecânica EA855, os 5 cilindros de 20 válvulas, né, 2.5 litros, que equipa esses carros com o câmbio Tiptronic de 6 marchas, o famoso 09G. Luciano, famoso 09G porque esse é aquele câmbio que quebra. Esse é o câmbio que todo mundo falou para você que quebra e que eu vou falar para você que, bem cuidado, não quebra. Mas é um dos pontos que você tem que tomar cuidado na avaliação desse carro, tá? Então, vamos lá? Vamos olhar para os pontos críticos do carro? Vamos conversar sobre ele? Bora lá. Então, aqui o que vocês estão vendo, Luciano nem cobriu a placa do carro, não. Olha, o que vocês estão vendo, na verdade, é a minha Jetta Variant, tá? Tem muito seguidor novo no canal que não me conhece direito, né? Essa, no caso, é o carro meu de uso diário, né? O carro de uso da minha família. Eu possuo uma Jetta Variant. Luciano, esse para-choque é diferente? Sim, eu fiz uma atualização de facelift, eu montei um para-choque de GTI, tá? Então, o visual do meu carro ele é um pouco diferenciado dos demais, mas o que importa aqui nesse vídeo é o que a gente vai falar sobre a mecânica do carro. As Jettas Variant diferenciam das sedãs, óbvio, apenas em questão de carroceria e da oferta do teto solar panorâmico, tá, pessoal? Mas em relação à mecânica, elas são idênticas, né? Então, bora lá, vamos olhar o que a gente tem que ficar esperto na mecânica desse carro. Tá aqui o que, na minha opinião, é um dos motores mais robustos depois do EA827. O EA827 é um nome técnico para o motor AP, tá? O que vocês conhecem como motor AP. O EA855, os 5 cilindros da Jetta Variant. Normalmente ele se apresenta dessa maneira, com a capa superior, que é uma capa que leva o filtro de ar integrado, tá? Aqui vocês vão ver que meu carro está isolado, o filtro de ar, porque eu utilizo um filtro externo. Meu carro tem algumas modificações de performance, tá, pessoal? E o meu carro não utiliza MAF, uma das principais diferenças de atualização, né, no software desse carro. Os primeiros carros que vieram para o Brasil, eles utilizavam um sensor MAF, né, um sensor de fluxo de ar, de massa de ar, e depois passaram a utilizar apenas um sensor de pressão de ar no coletor. Essa geração aqui, eu já vou contar para vocês, já é a terceira geração de injeção, onde ela utiliza também uma EGR. Então, vamos tirar essa capa de motor? Bora lá? Então, aqui está os 5 cilindros, né? O acesso a esses 5 cilindros é muito fácil, tá, pessoal?
por que eu falo que ele é um motor muito robusto? Ele ainda é um motor de injeção indireta, então os bicos injetores ficam muito fáceis de ser observados, eles aqui em cima, tá? Bobinas individuais, né, com um módulo de ignição integrado. E esse motor, por ser a terceira geração, ele já tem a válvula EGR, tá vendo? Ó, essa aqui é uma válvula que faz recirculação de gás do escape para dentro da admissão. E por isso ela tem um sensor de pressão secundário aqui, ó. Vai ser um dos pontos que a gente vai falar. Pessoal, quais são os principais defeitos nesse carro e o que eles apresentam, tá? Por ser um carro que é muito robusto, a gente tem que sempre pontuar assim, ó. Existe um defeito que é crônico, acontece em todas as Jettas Variant, todas as Jettas Sedãs, todos os 2.5 que eu já peguei na minha vida, e ele se repete, inclusive. Você pode consertar ele, ele volta. É um vazamento nesta peça aqui embaixo, que se chama bomba de vácuo. Essa peça com a etiqueta branca que vocês estão vendo aí, ó, ela é a bomba de vácuo. Ela é a peça que executa vácuo pro servofreio, tá? E ela vaza óleo. Quando você olha o carro por baixo, você vai identificar um vazamento de óleo que você vai achar que é retentor do virabrequim, mas não é apenas ela vazando óleo, tá? Se vazar óleo dessa tampa lateral aqui, é bem complexo de tirar. Essa tampa é a tampa que cobre a corrente do motor. Então, já tomem cuidado de pegar um carro desse com vazamento de óleo, tanto na tampa lateral aqui da corrente, quanto nessa tampa superior, que vocês estão vendo que a minha tá bem sequinha. Se o vazamento for aqui, ó, nessa cola amarela, vai ter que tirar a corrente do motor para poder tirar esse vazamento, porque aqui é a gaiola que segura o comando no lugar. Já essa junta da tampa plástica, é comum estar vazando óleo, mas ela é mais fácil de ser reparada, tá? Tá aqui, ó. A minha nunca foi trocada, mas é uma junta de borracha, é bem fácil de tirar. Arrefecimento, pessoal. Existe um ponto crônico. O câmbio 09G, lá atrás, existe um trocador de calor nele. Então, ali, ó, fica posicionado o trocador de calor, bem aqui, ó, nessa região. Se você olhar ali, ó, tem uma peça de alumínio. E dela entram duas mangueiras. As duas mangueiras do ar quente aqui, ó, elas entram lá. Serve para refrigerar o fluido do câmbio, tá? Esse óleo do câmbio, ele vai... Se você utilizar água de torneira no sistema de arrefecimento, ele vai furar esse trocador de calor e misturar água no óleo. Aí é decretada a morte dessa transmissão, tá, pessoal? Luciano, como é que eu avalio isso aqui? Avalia o fluido de arrefecimento. Tá limpo? Tá vermelhinho? Tá tudo certo? Foi feita a manutenção? Avalia como é que tá a manutenção do carro. Quantos donos teve o carro? Tinha manutenção de arrefecimento constante? Avalia se isso é viscoso ou se é só água. Porque às vezes colocam ali um negócio que a gente chama assim aqui suco, né? Qualquer fluido de qualquer cor, né? Só para falar que tem fluido e não está com fluido adequado, tá, pessoal? Só que tem que usar etilenoglicol, tá? Tem que ter etilenoglicol na composição. Outro ponto super importante no câmbio é ter efetuado as trocas de óleo. Ah, Luciano, mas não tem recomendação no manual. Pois é, mas quando não se efetua, a morte da transmissão prematura, ela é certeira. A manutenção da troca de óleo da transmissão ela é preventiva, tem outros vídeos aí no canal falando sobre a troca de óleo da transmissão. Ponto crônico nos Jettas, módulo de ABS. Foi recall em alguns anos, de 2008 a 2010. A minha é 2011, por exemplo, e apresentou o mesmo problema. A fábrica não efetuou a troca em garantia. Então, tem que avaliar se o ABS está funcionando. Uma avaliação pré-compra numa mecânica consegue pegar se o ABS está legal ou não. Maneira de você avaliar, realmente fazer o ABS funcionar. Sair com o carro acima de 50, 60 por hora e pisar no freio de maneira a ver o ABS funcionando até o limite, tá, pessoal? Sondas lambda. Tem muita gente que reclama de consumo nos 2.5, que a sonda lambda não funciona adequadamente, o pessoal troca. Então aqui você consegue verificar direto aqui, ó, se foi substituída, se foi mexida em chicote. Aqui, ó, é o chicote da primeira sonda lambda. O chicote da segunda sonda lambda, ele desce lá para depois do catalisador, tá, pessoal? É um pouco mais difícil de você ter acesso. Mas assim, normalmente elas não dão problema. Eu atendo muita Jetta 2.5 aqui na oficina, né? É um dos carros que a gente mais atende. Também por eu ter uma, acho que o pessoal entende que eu tenho conhecimento sobre o carro, tem uma... traz o carro, confia. Jetta 2.5 não dá problema de sonda lambda. Por quê? Porque é um carro aspirado, ele não trabalha em sobreaquecimento de sonda. Se a sonda lambda está com problema, é porque a gente tem problema de mistura, ou vela, ou bico, ou bobina, ou mapa, ou entrada de ar falso. É problema de mistura de combustível. O pessoal troca a sonda lambda sem necessidade, depois coloca uma sonda lambda de baixa qualidade. Por quê? Porque a sonda lambda original desse carro é muito cara. A original desse carro Bosch, ela é bem cara, uma sonda wide que a gente chama.
chama. E aí o carro nunca mais fica bom e o consumo do carro nunca mais é o mesmo. Então cuidado ao avaliar um carro desse, pegar um carro que foi muito mexido e que não teve as manutenções adequadas. Se você pegar uma abaixo de 2010, verifica se a máfia é original. Se você pegar uma 2010 para frente, verifica isso aqui, ó. Esse é o sensor secundário que dá problema, verifica se já foi trocado. Tem carros que isso aqui vem trocado de fábrica, tem carro que a gente troca depois. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um chicote adaptado? Isso aqui é adaptação de fábrica, tá, pessoal? Verifica se foi trocado, ok? Xenon desses carros não costuma dar problema, mas é muito caro, então não pega um carro desse que o xenon está com problema e não tenta pegar um carro desse para adaptar xenon. Por quê? Tem lavador de farol, tem regulagem de altura automática, tanto eixo dianteiro quanto eixo traseiro. Então tem uma série de fatores aí para você ter um xenon desse funcionando de maneira adequada num carro desse. Na injeção, tanto o sensor MAP, quanto o canister, quanto o sensor secundário, todos eles vão fazer com que tenha entrada de ar não computada pela injeção e fazer o carro ficar com consumo errado, com marcha lenta errônea. Então verifica como é que está o funcionamento do carro, se na partida frio tem a estratégia de partida frio que o carro eleva a rotação sozinho, que óleo está usando no carro, se está usando o óleo correto. Conversa com o dono do carro, com o lojista, veja se tem histórico de manutenção, é o mais importante num carro como esse. Aqui, ó, outra avaliação que você pode fazer muito fácil. Esse rolamento aqui, ó, da minha tá inclusive ruim, isso que é legal de vocês verem, ó. Vocês estão vendo esse conjunto de rolamentos? São 4 rolamentos e 2 correias que se faz a troca, ó. E aqui, ó, ele tá com folga, ó. Olha só. Ele tá com folga e ele, ó, vocês estão vendo a folga? Então, só de pegar nesse rolamento aqui, vocês já vão saber como é que tá o conjunto de rolamento e correia. Vai trocar 2 correias dessa e 4 rolamentos, é bem caro, tá, pessoal? É bem mais caro do que em outros carros. Então, é uma manutenção aqui que você já mata de cara, só de olhar pro carro, se tá em ordem ou não. Suspensão, freio, apesar de não ter segredos, não é uma manutenção relativamente barata, porque é um carro que tem um nível, no geral, um pouco mais elevado, né? De peças mesmo, do custo de peças, tanto de freio, pastilhas, disco, amortecedor, bieleta é bem fácil de estar ruim, bucha traseira da suspensão é bem fácil de estar bem ruim, então vale a pena avaliar como é que está o carro de barulho, como é que está o carro, porque não é um negócio que você vai levar para fazer uma suspensão como são os carros mais antigos da Volkswagen aí, que é bem barato de você executar a manutenção. Na interna do carro, né? Acabamento de Jetta, a gente fala que dono de Jetta é apaixonado em Jetta, então acabamento de Jetta para achar em desmanche é muito difícil, tá, pessoal? Então procura ver, ó, isso aqui é muito comum quebrar, tá? Um puxador de porta. O forro de teto desses carros é muito comum de cair. A cortina do teto solar é muito comum não estar funcionando e ela também custa bem caro, avalia isso. O forro de teto é muito comum descolar e cair. Vocês estão vendo que o meu carro foi trocado, a cor foi porque caiu também. O dreno do teto solar entope e aí enche de água, você tem que desentupir. E aí o forro de teto também mancha, cai, descola. Então é fácil de você ter que refazer isso aqui. Aqui, ó, isso aqui quebra. O pessoal não tem cuidado. Essa cortininha quebra, para trocar só trazendo da China. Então assim, avalia bem o acabamento. Curiosidade, Luciano, por que a sua tem essa alavanca? É porque é uma 2011 para frente, tá? As 2010, a alavanca é mais larga. A 2011 já tem essa alavanca. E a 2012, ela vai ter o painel colorido, o cluster ali, ó. Ele é colorido. E ela pode ter partida no botão, e o botão vai estar aqui no lugar da chave, tá? Não vai estar aqui como é as TSIs, não. Vai estar aqui no lugar da chave, as 2012 para frente. Na minha tá trocado o volante, tá, pessoal? Esse volante você não vai achar em nenhuma delas. Mas as 2011 para frente já tem o pedal shift, e nas 2010 eram opcionais. Interna preta, muito mais fácil de manter. Interna bege, que todo mundo gosta, você vai achar muito difícil achar ela sem manchas. Você não tira as manchas? Não, mas tem que pintar o couro. Você pode fazer uma higienização, mas é difícil achar. Retrovisor fotocrômico, tá? Apertou o botão, ele vai evitar aqueles flashes de luz. Muito fácil ele estar estourado, tá com o cristal líquido aqui, né? Aquele interno dele estourado e não tá funcional. Então verifica isso também, tá, pessoal? Então, ó, são várias dicas para você verificar uma Jetta, você avaliar e já passar para o cara que tá avaliando, tá vendendo o carro para você, uma prévia do que você tem que ver no carro. Fora, óbvio, né, pessoal, se o carro é batido, se o carro teve recuperação de sinistro, quando a gente fala recuperação de sinistro, aquelas recuperações de sinistro pesadas, né? O carro ter sido trocado uma longarina e não ser alinhado, isso é um carro ruim de andar, né? Mas são carros muito bons, eu sou muito feliz com a minha Jetta.
E vocês pediram muito sobre o que olhar numa Jetta Variant, então tá aí, ó. Ah, o câmbio é pepino? Avalia. Se foi feita manutenção de arrefecimento, se foi feito troca de óleos, tá tudo certinho. Dos primeiros, nos 07, 08, até esqueci de comentar isso, se as solenoides estão em bom funcionamento, anda com o câmbio, aquele teste de stall que você já deve ter ouvido falar em alguém fazer aí, aquilo é besteira, aquilo é bobagem, tá? Aquilo só serve para sobreaquecer fluido, não sei se eu faria, ainda mais num câmbio mais antigo. É sair para andar com o carro e sentir se o câmbio, troca de marcha, tudo certinho. Avalia certinho a mecânica do carro, coxins, injeção, como é que tá os sensores, se o carro anda bem, se o carro... Cara, não vai na emoção, porque quando você sai para andar com um carro desse e ouve o ronco do motor, meu amigo, você vai querer fechar o negócio, pode ter certeza. Essas são as principais dicas dos principais defeitos de uma Jetta Variant que você deve olhar, ou uma Jetta Sedan que você deve olhar antes de fechar o negócio. Eu sou o Luciano Jacoude da Oficina ao Vento, a oficina mecânica onde a manutenção do seu carro não é um gasto, é um investimento. Valeu!